Caderno 2, unidade 1, gabarito, narrando uma história de vida, biografias. Nós temos aqui a capinha do livro do segundo bimestre, do 8º ano, séries finais, para mostrar para vocês que o gabarito é desse caderno, tá bom? Língua portuguesa, professora Zara Estela, turmas do 8º, anos A, B, C e D, ou seja, todos os 8º anos vão usar este mesmo gabarito para fazer as conferências das tarefas que nós fizemos em sala de aula. E que vocês fizeram como tarefa também. Antes de mais nada, vamos dar uma relembrada, quem já estudou, né? No caso, Eugênio Pessoal Biografia. E nós estudamos isso no começo, bem no comecinho, antes de entrar na lição. Eu falei que a palavra biografia ela é composta de prefixo bio e grafia escrita. Então, na verdade, nós temos aqui bio, significa vida, e grafia, que significa escrita. Tudo bem? Agora nós vamos seguir nossa explicação. O gênero textual biografia é um tipo de texto que conta a história da vida de alguém, escrita em terceira pessoa. Estão lembrada qual que é a terceira pessoa? Eu acredito que todo mundo esteja lembrado o que seria ou que seja, né, a terceira pessoa. Terceira pessoa é o pronome, geralmente a gente vai indicando pelo pronome do caso reto. Terceira pessoa pode ser ele ou ela. Ok? Então, segue aqui nossa explicação. Essa terceira pessoa, ou seja, um narrador, aquele que conta a história, que não participa dos fatos contados. Então, na biografia, alguém escreve sobre outra pessoa. Fique bem isso claro para vocês, porque nós vamos ver também o que é autobiografia. Os fatos seguem em a ordem dos acontecimentos. Isso se dá o nome, os fatos, quando seguem a ordem dos acontecimentos, nós damos o nome de cronológico. Cronológico, melhor dizendo, ordem cronológica. O que é cronológica? Cronológica, melhor dizendo, é quando os fatos eles seguem o tempo real. Você começa 1990, aí depois vem 91, 92, até chegar a 2014, depois até 2024. Então, existe uma sequência lógica. Diferentemente, quando a gente está lendo um texto de ficção, às vezes pode acontecer um flashback na história, a gente volta e vem. Na vida real não dá para fazer assim, né? Ninguém consegue entrar no túnel do tempo e voltar no tempo. Então, os fatos que seguem a ordem dos acontecimentos é a ordem cronológica e está na nossa vida, do nosso dia a dia. Acontecimentos durante as fases da vida de alguém, que pode ser uma pessoa ou um personagem, tá? Agora, esse personagem dá mais uma ideia de próxima da ficção, né? Mas quando a gente fala pessoa, fica mais fácil de compreender o que é a biografia. Gênero pessoal, autobiografia. Aqui também nós vamos ver, quero chamar a atenção de vocês,
o elemento que nós temos na palavra autobiografia também são dois prefixos, auto, bio, aí o radical grafia. Aqui no caso do auto, esse prefixo significa algo que recai sobre si mesmo, tá? Sobre si mesmo. Bio, vida. Grafia, escrita. A própria palavra, ela já indica qual é já diz o conceito, a gente já compreende o que o gênero textual tem como estrutura, a parte mais importante. Auto, sobre si mesmo, vida, escrita. Então, vida, escrever sobre a vida, sobre si mesmo, ou que se move sobre si mesmo. Por exemplo, automóvel, aquele que move sobre si mesmo. Mas na verdade o homem lá, ou a mulher dirigindo, mas ele se locomove, né? Essa é a ideia. Olha aqui a característica do gênero autobiografia. É um texto que o autor conta a sua vida. Vou colocar aqui uma cor diferentinha. Vou colocar um vermelho para fazer o destaque. Conta a sua vida. Mostra os acontecimentos principais em ordem que ocorreram. Também em ordem cronológica, tá? Essa ordem aqui, ela também é cronológica. Ordem cronológica. Vou colocar aqui. Ordem. Vou escrever aqui. Ordem. Só um pouquinho, pessoal. Só vou ajeitar aqui na mesinha para ver se consigo escrever direitinho. Acho que agora vai. Ordem. Também cronológica. Certo? Vou dar uma limpadinha aqui para ficar mais bonitinho. Vou ficar aqui. Agora ficou um pouquinho melhor. Agora ficou melhor. Ordem cronológica, que é, como eu expliquei anteriormente, é a ordem natural das coisas, né? Não tem segredo nenhum. Nós já sabemos que é uma ordem cronológica, aquele que segue o tempo natural, corrido. Se começou segunda, vai terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Completa um ciclo. E aí o tempo continua. Essa que é a ideia. É um gênero textual que recorre ao texto narrativo, ele vai ter um pouquinho de diferença da biografia, porque narra uma sequência de acontecimentos e fatos reais. Beleza. Aí tem um detalhe. Pode ser considerado um gênero literário. Presta bem atenção. Isso, o autobiografia. Se a narração incluir fatos criados a partir da imaginação. O autor da autobiografia pode fazer isso? Ele pode. Isso é o autor da autobiografia. Agora, o autor da biografia é melhor conservar, né? Procurar saber os fatos reais para não cair, digamos, em fake news, né? Às vezes a gente quer dar uma imaginação, aí perde muito. Mas quem estiver escrevendo uma autobiografia, se ele quiser fazer isso, o
a autobiografia permite o escrevente, o escritor do texto, fazer dar essa diferença no texto, para ficar mais bonito, mais poético, mais interessante de ser lido. Nós vamos manter aqui as nossas anotações. Agora nós vamos para a página do nosso texto, propriamente do livro. Nós vamos ver aqui, vamos ver, caderno 2, vamos aqui colocar em tela cheia, fica mais fácil da gente trabalhar aqui. Narrando uma história de vida, biografias, como foi dito anteriormente, nós estudamos sobre a vida do Cândido Portinari, nós lemos todo esse texto. Como é um gabarito, chama a atenção de vocês, crianças, como é um gabarito, nós não vamos parar para ler o texto, né? Pegar como se estivesse repetindo tudo. Senão fica muito longo também, os gabaritos vão ficar cansados. Nós vamos direto às perguntas, porque o que nos interessa agora é a questão do gabarito. Vejamos. Na questão 1, o texto lido contém parte da vida de Cândido Portinari, apresenta uma ordem, que eu falei lá no começo, uma ordem cronológica. Desculpa aí, pessoal, eu vou mudar a corzinha desse aqui. Pegar uma cor mais clarinha, tá? Fica melhor pra gente trabalhar. Ordem cronológica é a sequência do tempo normal, ou seja, de acordo com a ordem que ocorreram os acontecimentos. Explique por que razão a ordem cronológica é empregada no texto. Aí, a resposta é a vida de Cândido Portinari em ordem cronológica, desde o seu nascimento até o momento da sua morte. Quem escreveu, seguindo essa linha de raciocínio, tá certo, não precisa ser igual ao que está aqui. Né? Por que é a ordem cronológica empregada? Por que a ordem cronológica é empregada nesse texto? É porque os fatos da vida dele foi colocado numa sequência lógica do tempo. Quem colocou isso, tá tranquilo. Ou pode colocar a vida Portinari. Alguém pode até já buscar os fatos. Nasceu no 30 de dezembro de 1903. Aí segue mais um pouquinho para frente. Mesmo a formação escolar apenas até o ensino primário, participou da elite intelectual brasileira na década de 1930. Aí vem. Portinari deixou São Paulo 15 anos e fixou a residência no Rio de Janeiro. Aí a gente pode pegar essa data, de 1903, calcular 1903 a 15 anos, quanto que vai dar? Aí, de 15 anos, tem bem aqui. Eu não vou fazer a continha, vocês vão fazer. Aí segue para frente. Portinari deixou São Paulo aos 15 anos, fixou residência no Rio de Janeiro, onde se matriculou na Escola Nacional de Belas Artes. Aos 20 anos, era prestigiado pela crítica nacional. Será em 1928 quando conquistou o prêmio de viagem ao estrangeiro na Exposição Geral de Belas Artes, pois já ganhará o mundo. Em 1941, o artista produz murais da Fundação Hispânica, melhor, da Biblioteca do Congresso em Washington. Vocês perceberam que bem aqui no meio do caminho tem uma pedra. Vou pegar aqui um azulzinho. Olha, deixa eu pegar aqui, tirar isso aqui e colocar só no azulzinho. Vocês vão perceber que
eles colocaram a data 1930, aí já colocaram aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, aí eles voltam um pouquinho atrás, né? Eles colocaram aqui, deixou São Paulo aos 15 anos, no Rio de Janeiro, onde se matriculou, melhor, deixou São Paulo aos 15 anos e fixou em residência no Rio de Janeiro, onde se matriculou na Escola Nacional de Belas Artes. Aos 20 anos, Cândido já era prestigiado pela crítica nacional. Quem escreveu esse texto, ele deu assim fez uma apresentação geral, um pouquinho geral, quando ele disse aqui no terceiro parágrafo, quanto à formação, até ele já se considerar já participante da intelectual brasileira em 1930. Aí já no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo, aos 15 anos ele deixa São Paulo e vai fixar sua residência no Rio de Janeiro. Aí já 20 anos, quando já era prestigiado pela crítica nacional. Se vocês fossem fazer uma linha do tempo, aí vocês tinham que readequar as informações que vocês têm no texto, tá? Para ficar aquela ordem cronológica bem legal. Beleza? Aí vamos seguir aqui para a questão. Quem escreveu a vida Portinari em ordem cronológica, pegando parte da própria questão, explique por que a ordem cronológica é empregada nesse texto, desde o nascimento até a sua morte, que está bem aqui no final do texto. Quando ele morre com 58 anos, né, por intoxicação por causa das tintas, em 1962, bem aqui, finalzinho. Então, essa resposta aqui está um pouco aberta, tá? Desde que vocês considerem o tempo decorrido, a resposta é aceitável. Então, coloca a vida Portinari. Ele nasceu em tanto, estudou, fixou residência em tanto tempo, foi estudar em Belas Artes tanto tempo, e até a sua morte. Então, aí é uma ordem cronológica do tempo. Então, tudo bem. Essa parte que eu coloquei em negrito para vocês é porque uma orientação da questão, vou só colocar para vocês verem aqui, ó. Da questão, espera-se que o aluno reconheça o texto que se trata, né, de uma biografia, portanto busca apresentar partes da vida de Portinari. Eu deixei em negrito para vocês conferirem uma resposta de vocês mesmos, para não ficar copiando-se igualzinho do que está no livro do professor, que estou mostrando para vocês, fica uma resposta estranha. É preferível do jeito que a gente tratou em sala de aula. Isso aqui até nós já fizemos, a maioria já fizeram, é só fazer uma conferência. Explique o uso da palavra mesmo no trecho a seguir. Mesmo com formação escolar apenas até o ensino primário, ele participou da elite intelectual brasileira em 1930. A palavra mesmo ela pode ser substituída por uma outra. Qual é a razão disso aqui? Vou pegar uma corzinha aqui mais legalzinha. Aqui, essa roxinha aqui. Vamos ver se vai ficar legal. O uso da palavra mesmo, sem mesmo, tem o sentido de apesar de. Gente, não ficou legal o roxinho, porque ficou roxo e roxo, né? Vou tirar essa aqui, vou colocar uma outra aqui. Vamos ver aqui. Uma que fica meio que transparente, pra gente poder visualizar legal, tá? Aí, o uso da palavra mesmo, ficou legal. Tem o sentido de apesar de. Chama atenção para o fato de que, apesar de não ter
tido contato com o estudo formal, ou seja, ele não estudou como todas as pessoas devem estudar, faz o ensino fundamental 1, aí depois faz ensino fundamental 2, aí faz ensino médio, aí faz Enem, aí que entra na faculdade. Ele não fez esses passos, por exemplo, da época dele, como ensino primário, ginasial, acho, não sei se nessa época era esse nome que se dava, aí o estudo secundário, né, ou era chamado o estudo naquela época, quem fazia tipo ensino médio, eles estudavam nas escolas, chamava liceu, que é o ensino médio. E aqui não está mencionando que ele fez essa sequência natural. Mesmo que ele não tenha feito um estudo formal na sequência do ensino fundamental 1, 2, ensino médio, até chegar na faculdade, ele, por sua competência, ele conseguiu chegar a fazer parte da intelectualidade da época, ou seja, fazer parte da elite dos mais estudiosos. O que é uma pessoa intelectual? Uma pessoa que é dotada de conhecimento, entendimento, pessoas estudiosas, pessoas que entendem. Por exemplo, na área da arte, uma pessoa que estudou muito, entende muito de arte, tem outra pessoa que entende muito de geografia, de história, ou pessoa que entende geografia, história e artes, língua portuguesa, tudo junto. Então, aquelas pessoas muito estudiosas, elas são chamadas de intelectuais. E, geralmente, essas pessoas têm uma formação normal. Vai desde lá do primeiro aninho, faz o ensino fundamental 1, 2, ensino médio e termina. E nesse caso dele não, né? Nós vemos aqui, o uso da palavra mesmo vai dar essa conotação que apesar dele não ter estudado, né, com a formação escolar, tendo apenas o ensino primário, aqui nós temos informação, ele participou da elite intelectual, ou seja, ele participou das pessoas mais estudadas da época que ele viveu. E é interessante notar que ele não foi de todo assim, só apenas um curioso. Ele, mesmo sem ter feito o ensino primário, ele se matriculou na Escola Nacional de Belas Artes. Então, ele estudou artes para ser o grande artista que ele foi. Tudo precisa de estudo. Informação e formação. Então, a resposta possível é essa aqui. O uso da palavra mesmo tem o sentido de apesar de, chamando atenção para o fato de que, apesar de não ter tido contato com o estudo formal, ou seja, de faculdade, como eu falei para vocês, na sequência normal de quem estuda, Portinari fazia parte das pessoas mais estudadas da época, ou seja, sua formação intelectual não foi escolar, foi da vida, foi o dele buscar sozinho, né? Com a ajuda de um, de outro, pela curiosidade. Isso tem um nome, gente. Quando as pessoas têm essa formação intelectual que não é escolar, chama-se autodidata. Autodidata. Já ouviu falar de autodidatismo? Então, autodidata. Um pouquinho aqui. O autodidata é aquela pessoa que ela mesma estuda, busca conhecimento e consegue chegar lá. Agora nós vamos ir para a terceira questão, para ver se eu avanço o mais rápido possível, para a gente não demorar muito. Na terceira questão, nós vamos ver qual aspecto chama mais atenção em relação a partido de Portinari e sua cidade
com destino ao Rio de Janeiro para estudar na Escola Nacional de Belas Artes? Explique sua resposta. Nós já discutimos isso em sala de aula, a maioria conseguiu entender e acertou essa questão. O que nós temos é, o aspecto que mais chama a atenção quanto a partir ordinário de sua cidade, Rio de Janeiro, para estudar na Escola de Belas Artes é a pouca idade, né? Ele tinha apenas 15 anos. Ele foi, não digo aventurar, né? Mas tentar conquistar o sonho que ele tinha. E isso chama a atenção da gente. A pessoa, um menino de 15 anos, numa época diferente, que não tinha celular, os recursos que tem hoje. E ele conseguiu estudar. E ele então se tornou um autodidata. Autodidata, como nós comentamos aqui, na questão 2. Só deixa eu corrigir aqui. Autodidata, eu coloquei o contrário. Autodidata. Esse autodidatismo que o ajudou, né? Essa vontade de querer aprender. Em sua opinião, questão 4. Por que a história da vida de personalidades conhecidas atrai a atenção das pessoas? Eu deixei aqui em negrito, por quê? Essa aqui é uma resposta pessoal. Você conhece, de conhecer vocês conhecem, né? Qual pessoas assim, celebridade, uma pessoa importante, não precisa ser celebridade da televisão, mas uma pessoa que você conhece na sua vida, seja sua família, seja no seu bairro, seja lá como você conheceu, que atrai a sua atenção. Porque aqui está colocada na questão em sua opinião, por que a história de vida de personalidades conhecidas atrai a atenção das pessoas? Essas pessoas, pensando nas celebridades, é que nós vemos televisão, mas às vezes tem pessoas que mesmo sejam tão famosas, elas chamam a nossa atenção. Por que nos atrai a atenção? Que resposta a gente poderia colocar aqui? Espera-se que o aluno aponte uma hipótese sobre o interesse do que? De querer saber sobre a intimidade das pessoas conhecidas. Isso é natural, né? A maioria dos adolescentes gosta de saber da vida do seu ídolo, né? Das pessoas que ele tem admiração. Então, essa resposta aqui, ela é mais pessoal mesmo. Eu não vou nem entrar muito no mérito da questão. Acho que todos vocês conseguem responder, porque todo mundo tem uma pessoa que admira, tem algum artista, jogador de futebol, ou um autor de livro, ou alguém conhecido, seja da família às vezes. Tem pessoas que têm, né, admiração por algum membro da família que desperta todo interesse. Às vezes uma pessoa da família famosa, a quem a pessoa também pode ter admiração. Qual é a biografia que você já teve interesse de conhecer? Agora nós estamos falando de famosos. Explique por que essa personagem atrai em você a curiosidade de conhecer a vida dela. Isso aqui é uma resposta pessoal. Coloquei em negrito, tá bom? Vocês vão responder. Você já teve em mente alguém que você tem interesse em saber por quê? Por exemplo, quem gosta de futebol? Cristiano Ronaldo, um grande jogador de futebol. Quem gosta de futebol vai procurar saber quem ele é, onde ele nasceu e atualmente qual time está jogando, coisa do tipo, né? Então vocês vão ver que essa resposta, eu não posso dar uma resposta precisa, vocês vão responder de acordo com o conhecimento de vida que vocês têm. Qual a pessoa que vocês têm admiração aí no mundo da celebridade e tem vontade de saber sobre a vida dela?
Seguindo aqui, Cândido Portinari realizou grandes obras como Mural de Guerra e Paz. Pega aqui Guerra e Paz. Instalado na sede da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, em Nova York. Olha como o cara é muito importante, esse pintor foi muito importante. Outra importante realização do artista foi a pintura do painel em azulejo da fachada da igreja São Francisco de Assis, no conjunto de arquitetura da Pampulha, Belo Horizonte. E o projeto é de Oscar Niemeyer. Vamos ver lá na frente quem que foi esse grande arquiteto que construiu, né, que participou da construção de Brasília. E aqui, como nós vimos, esse painel aqui de azulejo, bem diferente, bonito. Nós vimos no vídeo, passei no YouTube para vocês, essa obra. Se não me foge a memória, eu também mostrei foto, né, a respeito desses azulejos. Oscar Niemeyer, esse personagem aqui, nasceu em 1907, morreu em 2012. Essa igreja da Pampulha foi considerado um marco na história da arquitetura brasileira. E quem foi o arquiteto foi Oscar Niemeyer. Eu não vou ficar me atendo lendo o texto, porque a gente já leu em sala de aula. O que nos interessa agora é o gabarito, né? Aqui, avançando mais um pouquinho, vamos ver que a convite de Niemeyer, artista importante, participar da construção da igreja, inclusive o Cândido Portinari, o artista plástico e autor do painel externo em azulejo azul e branco na fachada posterior da igreja, que retrata a cena de São Francisco, da vida de São Francisco. Agora vamos seguir, que só para a gente recapitular algumas coisas que ficaram sem ser mencionadas, o que foi mencionado, vocês prestaram atenção. Outra coisa também importante que mostrar para vocês é que essa obra foi marcada por curvas que fazem alusão às montanhas de Minas Gerais. Isso aqui eu expliquei bem em sala de aula. Então, essa que é a obra que maravilhosa, né? Painel de azulejo do Cândido Portinari em Belo Horizonte. E a gente segue aqui na interação com o texto. Vamos falar mais um pouco sobre a vida dele. Distante de sua terra, Portinari sente uma imensa saudade e escreve as suas recordações. Aqui que entra a questão da autobiografia. Autobiografia. Tá certo? Essas recordações, na verdade, é a autobiografia. Ele vai contar a história da vida dele, as recordações da vida dele nesse texto. Não vou me ater aos detalhes, vamos direto ao texto. Só marcando aqui para vocês os elementos que caracterizam a autobiografia. Nasci numa fazenda de café. Quando ele fala que nasci está em primeira pessoa. Meus pais trabalhavam na terra e não tenho nenhuma lembrança dali. Aqui, nasci eu. Meus pais, primeira pessoa. Nasci eu é primeira pessoa, os meus também. Pronome possessivo, primeira pessoa. Tem o verbo que está na primeira pessoa.
Aí segue. Mudaram da fazenda Santa Rosa para a estação de Brodowski, onde não havia povoado. Eu devia ter uns 2 anos de idade. Aqui tá a razão, né? Porque ele não lembra de nada. Muito pequeno. No novo local, viviam com meus pais, primeira pessoa, minha avó materna, minha é a primeira pessoa do pronome possessivo, conto meus, possessivo, primeira pessoa plural, um tio, uma tia, ambos irmãos de meu pai. Nossos brinquedos eram variados conforme o mês, também havia para o dia e os para a noite. Então aqui nossos também, primeira pessoa. Então, pelo que nós estamos vendo, vamos lançar mais um pouquinho, que já lemos esse texto em sala de aula, está bem marcada a primeira pessoa. Gostava de deitar-me, aqui me, primeira pessoa, pronome oblíquo, me, na grama, olhar as estrelas, era um grande prazer. Havia também as histórias de Dona Iria, senhora portuguesa, mas, aliás, mãe de muitos filhos e muito boa pessoa. À noite, sentados no chão ao seu redor, ficávamos atentos. Aqui ficávamos, primeira pessoa do plural, atentos, ouvindo as histórias de Roberto do Diabo, Roldão, Carlos Magno, reis, príncipes e princesas. Que linda eram as suas histórias, que bom era esse tempo. Aí segue o texto. Vocês vão perceber, aqui eu vou adiantar mais um pouquinho, para ver se a gente já verifica algum elemento de primeira pessoa. Achamos aqui, conhecíamos bem os pássaros, as formigas, sirenes, saracuras, tatus. Quando víamos, conhecíamos primeira pessoa do plural, víamos também. Então o texto é todo marcado da primeira pessoa. Segue aqui, conhecíamos de novo também a maioria das árvores, arbustos, sabíamos suas serventias para as doenças, as chuvas, o arco-íris, as nuvens, as estrelas, o vento, o sol. Eram-nos, aqui nos, pronome oblíquo, primeira pessoa do plural. Contato com os elementos moldava nossa imaginação e enchia nosso coração de ternura e esperança. Vê que tem um tom poético do texto, porque é escrito em primeira pessoa, então não é igual a biografia que nós lemos do Portinari, é bem direto, o texto não tem elementos conotativos, não tem figuras de linguagem, é um texto bem objetivo. Esse aqui não, esse aqui tem uma conotação mais lírica até. E por isso que podemos dizer que é uma autobiografia. É muito lindo esse texto. Aqui, essa frase aqui. Tudo se movia, vou colocar em outra cor. Vou tirar aqui essa cor. Vou trocar aqui essa corzinha. Vou colocar uma outra cor. Aqui. Tudo se movia ao nosso redor como um passe de mágica. Belas eram as flores silvestres. Essa aqui é uma frase, né? São, aliás, 2 frases bastante poéticas do texto. Aqui em cima, fantasias forjadas, olhando nuvens brancas, mais brancas do que a neve. Uma comparação que é interessante, né? Olhando para as nuvens brancas, mais brancas do que a neve. Então,
a partir do texto autobiografia dele, que tem aqui a resposta. Aqui tá. Espera-se que o aluno mencione, pelo fato de ser autobiográfico, o texto tem elementos da vida do artista de uma forma pessoal, de acordo com sua própria vivência e impressões a respeito daquilo que viveu. Portanto, é menos de caráter objetivo e muito mais pessoal e subjetivo. Por isso que tem esse tom poético. Ok? Eu vou até deixar esse desse jeitinho aqui, tá? E aí vocês conferem se foi isso que vocês colocaram. Caso você... É porque essa é uma resposta mais difícil do que as outras. Se vocês tiverem dúvida, sala de aula, vocês pedem para eu fazer uma explicação mais ampla dessa questão aqui. O que é objetivo e subjetivo. Eu já até falei sobre, mas tem alguns alunos que devem estar com dúvida ainda. Vamos para a segunda questão. Releia o trecho retirado do texto, depois faz o que se pede. Nossa imaginação esvoaçava pelo firmamento. Busca no dicionário o sentido da palavra destacada na frase. Firmamento e espaço em que estão colocados os astros no céu. Isso aqui a gente viu eu usei o dicionário Aulete online, aí vocês já responderam essa questão. Firmamento e espaço onde são localizados os astros e céu. Lá vocês viram que firmamento tem vários significados. Questão B. Essa é a... Falamos da 2, agora vamos para a B da 2. Explique o que se entende pela frase. Espera-se que o aluno reconheça a metáfora presente no texto como forma de expressar que a imaginação das crianças não tinha limite. Voava solta, livre até alcançar o firmamento. Voltando no texto. A imaginação das crianças não tem limites. Vamos texto aqui. Gostava de deitar-me na grama e olhar as estrelas. Era um grande prazer. Havia também as histórias do Neiri, senhora portuguesa, mãe de muitos filhos e muito boa pessoa. À noite, sentados no chão, ao seu redor, ficávamos atentos, ouvindo as histórias Berto do Diabo, Rodão, Carlos Magno, reis e príncipes e princesas. Que lindas eram suas histórias e que bom era esse tempo. Eram belas as manhãs frias na época da panha de café, delicioso o canto dos carros de boi transportando as sacas. Quantas vezes adormeciam sobre os sacos da colheita. A luz do sol parecia mais forte. Era somente para nós. Ia pela estrada fora o carro vagaroso, cantando. Dormia cheio de felicidade. Aqui a gente pode ver uma figura de linguagem bem interessante. Ia pela estrada fora o carro vagaroso, cantando. Carro não canta, é próprio ser humano, aqui uma prosopopeia. Dormíamos cheio de felicidade, sonhávamos sempre dormindo ou não. Nossa imaginação esvoaçava pelo firmamento. Ou seja, a imaginação voava, ia muito, muito longe. Essa é a questão que está relacionada à frase nossa imaginação esvoaçava pelo firmamento. Vocês devem ter estudado o ano passado. Metáfora é uma figura de linguagem de comparação implícita. Quer dizer, tem que ler a frase e descobrir como que está funcionando, como é que funciona a comparação. A comparação não fica muito clara, só depois a gente lê bastante que consegue perceber a questão da comparação. Questão 3. Dos brinquedos e brincadeiras lembrados por Portinari, quais fazem parte da infância vivida por vocês? Olha, isso aqui é bem pessoal, né? Aqui
no livro do professor está escrito assim: espera-se que o aluno relembre dos brinquedos, das brincadeiras de sua infância, sendo possível estabelecer um paralelo entre a ausência de brinquedo tecnológico da época ordinária e a abundância desse tipo de brinquedo no dia de hoje. Antigamente brincava de pega-pega, brincava de bolita, de queimada. Eu nasci na época que não tinha tecnologia como tem hoje, então é bem parecido talvez do Portinari. Agora vocês não, né? Hoje vocês brincam com celular, com jogos de videogame, então são outros tipos de brincadeiras. E é bem legal fazer essa comparação para ver a diferença, né? Como antigamente eram as brincadeiras na vida das crianças. 4. Releia o trecho destacado do texto, depois responde o que se pede. Conhecemos bem os pássaros, as formigas, as seriemas, as saracuras e os tatus. Quando vimos no chão um orifício, sabíamos a que bicho pertencia. Conhecíamos também a maioria das árvores, dos arbustos, sabíamos suas serventias para as doenças, as chuvas, o arco-íris, as nuvens, as estrelas, a lua, o vento, o sol, eram-nos familiares. Como se explica todo esse conhecimento das crianças com os elementos da natureza relatados no texto? Aqui no livro do professor, espere que o aluno reconheça a origem tanto do conhecimento das crianças que se deve ao contato direto que tinham com a natureza. Porque as crianças, por exemplo, quem morava, ou pessoas que moram em fazenda, em sítio, por exemplo, quando se menciona aqui, quando vimos no chão o orifício, sabíamos que bicho pertencia. Ou seja, se vê um buraco, conforme o buraco, sabe que é buraco de tatu, sabe que é caseiro de formiga, esse tipo de coisa. Que as crianças da cidade, hoje, que nunca foi no mato, não vai saber. Por exemplo, remédios caseiros aqui tem. Conhecíamos também a maioria das árvores. Conhecia as árvores por nome, até por para que servia. Para as doenças, as chuvas, o arco-íris, as nuvens, as estrelas, a lua, o vento, o sol, éramos muito familiares. Quer dizer, as crianças reparavam a chuva, tomavam banho de chuva, com o arco-íris, prestavam atenção, ai que maravilha, as nuvens, as estrelas, quer dizer, o contato com a natureza é muito mais frequente que hoje. Não vou dizer que tem crianças que talvez observem isso, mas a maioria não. Então, questão simples: se você tivesse que destacar um período ou uma lembrança da sua infância que tão boa é também inesquecível, que você destacaria e por quê? Então, isso aqui também é resposta pessoal. Aqui no livro do professor diz: espera-se que o aluno faça um breve relato subjetivo sobre alguma memória feliz de sua infância. O que essa memória feliz da infância? O que esse relato subjetivo? Que ele vai contar dele mesmo aquilo que ele viveu no passado, um fato, ou uma brincadeira, um aniversário, alguma coisa que vocês viveram que foi uma coisa muito legal, muito feliz. Se vocês quiserem, vocês podem contar em poucas palavras aí no texto de vocês. Procure assim, um fato assim, bem distante, assim, uns 2, 3, 4, 5, 6 anos atrás. Fica bem legal tentar relembrar no texto. Aqui nós temos saberes integrados. Nas aulas de arte você já deve ter estudado a respeito do autorretrato. O autorretrato lembra muito a autobiografia. Tipo de obra que o pintor é ao mesmo tempo o retratista e o retratado, quer dizer, ele se pinta, ele, por exemplo, vai usar um espelho, olha no espelho, depois reproduz a si mesmo.
Nessas obras, o artista não pinta somente sua aparência física, mas também deixa transparecer características íntimas que deseja mostrar por meio de semblante ou de traços na pintura. Por exemplo, o autorretrato de José Ferraz de Almeida Júnior. Esse pintor, José Ferraz de Almeida Júnior, foi um grande pintor brasileiro. Gosto muito desse pintor. Ele pintou várias obras maravilhosas. Uma das que eu mais gosto é o Caipira Picando Fumo. Eu acho lindíssima essa obra. Vamos aqui tomar alguns elementos do parte desse texto para a gente começar a fazer a análise do que é o autorretrato. A produção de autorretratos acompanha uma parcela considerável da história da arte. Não são poucas as vezes em que o artista projeta suas próprias imagens do papel ou na tela, que seria, retomando de novo, aquela pessoa que faz a pintura de si mesma. O Van Gogh fez isso, tá? Quem já conhece o Van Gogh? Eu acho que a maioria de vocês, né? Poucas pessoas que eu já... poucos alunos que eu trabalhei que nunca, né, não ter ouvido falar dele. Retomando aqui a nossa análise, não são poucas as vezes que os artistas projetam suas próprias imagens no papel ou na tela, em trabalhos que trazem marca da autorreflexão, por isso toca o gênero autobiográfico. Veja bem, nesses retratos em que os artistas se veem e se deixam ver pelo espectador, de modo geral, o foco está sobre o rosto, quase sempre em primeiro plano. O semblante do retratista, o retratado, raramente se apresenta em momento de relaxamento e felicidade. Que nesse caso aqui, desta obra aqui do autorretrato, mencionado aqui, do José Ferraz de Almeida Júnior. Aqui nós vamos mudar um pouquinho de assunto, mas falando ainda sobre o autorretrato, mas numa outra perspectiva. Vamos falar sobre criando o seu autorretrato. É possível retratar-se por meio da pintura, desenho, escrita. Pintura, são poucas pessoas que vão conseguir fazer isso. Desenho, também acho difícil, mas todo mundo consegue fazer sim. Neste caso, uma autobiografia. Uma autobiografia. Vou ver aqui. Vou ver se eu acho aqui. Aqui, pronto. Vou ver aqui se eu consigo. Aqui. Ver se eu consigo colocar aqui. Tá aqui, acho que deu legal. Autobiografia. A autobiografia, eu já pedi para vocês, alguns alunos já me entregaram o texto, né? A gente viu o que é o gênero autobiografia, que trata de discorrer, contar os fatos sobre si mesmo. Então, eu não vou ficar muito parada nesse aqui, porque nós já fizemos sala de aula. Observe quais são as suas principais características e faça um pequeno texto sobre você a partir de suas observações, o que a gente também já fez. Eu pedi para vocês produzirem uma autobiografia. Agora, no espaço abaixo, crie um autorretrato utilizando uma técnica de desenho, colagem, pintura, que ilustra o desenho escrito por você. Tem alguns alunos que fizeram desenho, assim, né? Ficou um autorretrato, mas de acordo com
a visão dele, né, que ficou, que ainda vamos falar sobre como ele vê de forma subjetiva, ele fez o desenho. Então, essa aqui também a gente já fez em sala de aula, que eu já até corrigi. Aqui, vamos mudar agora realmente de assunto, mas mantendo uma ligação com o que a gente viu lá atrás, é a questão que nós falamos, discutimos sobre a selfie, né? É o autorretrato do século XXI. Isso daqui nem precisamos falar muito sobre, que todo mundo habitualmente estão tirando, né? Estão fazendo suas selfies, fazendo seus autorretratos. Então essa aqui ficou bem fácil a gente trabalhar, porque faz parte do dia a dia. A gente comentou sobre isso. As selfies são habituais, vamos só pegar alguns pontos aqui interessantes, só para a gente mencionar, destacar. As selfies são habituais entre jovens, já que a adolescência é o período necessário para construir sua própria identidade. Outro aspecto relacionado à selfie é a questão da comparação social, uma vez que a autoimagem projetada nas redes sociais é uma espécie de competição permanente. A imagem recebe uma classificação por meio de determinado número de curtidas ou retweets do outro, ok? Isso aqui não precisamos discutir muito, porque tem aluno que já tem Instagram, já tem até rede social, tem seguidores e tudo mais, então eu não vou me ater muito neste assunto, porque a gente já discutiu em sala de aula. A primeira pergunta é: explique o que você entende pelas afirmações retiradas do texto. Como se pode interpretar essa afirmação? Adolescência é o período necessário para construir sua identidade. Agora essa pergunta é mais difícil, um pouquinho em relação às outras. A adolescência é o período necessário para construir sua própria identidade, porque na adolescência é que nós começamos a fazer nossas escolhas, que nós temos como um projeto de futuro. E isso envolve principalmente a nossa identidade, e que nós a construímos ao longo do tempo. Nesse caso, podemos tirar aqui como exemplo a questão, aqui nesse parágrafo que eu marquei, a selfie, as selfies e a questão de comparação social. Uma vez que a autoimagem projetada nas redes sociais é uma espécie de competição permanente. Uma das coisas que a gente mais vê em sala de aula tem muitas meninas que gravam TikTok dançando, aí posta para mostrar para outra amiga ou para suas rivais. Às vezes gera até confusão, né? Porque quando vocês fazem isso, de alguma forma estão procurando se colocar, se mostrar, se posicionar, né, como pessoa. Aí, nesse processo, vocês estão construindo a identidade. Mas isso tem que ser feito de forma saudável, tranquila. Não tem mal nenhum tirar selfie, não tem mal nenhum ter um canal, mas desde que saibam como fazer isso. Você concorda, que é a terceira questão, você concorda com a afirmação do texto quanto ao fato de que as autoimagens postadas nas redes sociais representarem uma espécie de competição medida pela quantidade de curtidas? Se sim, e como isso acontece? Você deve saber isso melhor do que eu, né? Tem gente que fica preocupado quantas curtidas teve a foto, quem que visualizou, quem que não visualizou. Isso é próprio dos adolescentes. Nós adultos não temos muito tempo para isso, e para a gente já é uma outra situação. E para vocês é importante para a questão da afirmação da autoimagem. Ou mesmo, né? Se expor, a questão até de vaidade natural do adolescente. Língua em foco, aposto. Agora nós vamos entrar nos elementos linguísticos. Já estamos mudando mais o assunto aqui. E aí nós vamos ver ainda, falando sobre
os trechos da biografia de Oscar Niemeyer, com seus primeiros trabalhos, realizados em 1936 e 1940. Segue aqui. Nós vamos só analisar esses aspectos do apóstolo, já foi estudado em sala de aula. Eu acho que eu vou só fazer aqui a correção, né, apresentando aqui melhor a correção, não, apresentando aqui o gabarito, porque isso aqui nós já fizemos em sala de aula. Nós vamos relacionar a biografia do Oscar Niemeyer e na biografia nós vamos encontrar justamente esse elemento linguístico chamado apóstolo. Em 1936, Oscar Niemeyer foi designado para colaborar com o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, idealizador da arquitetura moderna na Europa, que estava projetando a sede do Ministério da Educação e Saúde, hoje Palácio Gustavo Capanema. Isso aqui nós já estudamos, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Ministério da Educação e Saúde, hoje Palácio Gustavo Capanema, é uma repetição de dois substantivos próprios, que são os nomes das instituições. Aqui nós temos uma composição de apóstolo. Isso aqui já foi explicado. O conjunto da Pampulha, em 1940, Niemeyer teve a oportunidade de conhecer o então prefeito Belo Horizonte. Prefeito, quem é o prefeito? Juscelino Kubitschek. Então, prefeito é um substantivo, Juscelino Kubitschek vai estar relacionado a essa palavra prefeito, porque na verdade é uma retomada da mesma referência desse substantivo aqui, que nós estamos analisando. A gente vai ver isso melhorzinho mais lá na frente, quem já estudou, quando ocorre isso, quando a palavra prefeito de Belo Horizonte é Juscelino Kubitschek, então nós temos dois substantivos se referindo. Aqui nós encontramos o apóstolo. Aí segue, não vou ler o texto todo porque nós já lemos na sala de aula. Questão 1. Os trechos da biografia do Oscar Niemeyer trazem várias informações ligadas à obra do famoso arquiteto brasileiro. Destaque aquela que tem mais chamado sua atenção na leitura e explique o porquê. Isso aqui é pessoal, vocês vão analisar. Temos essa aqui, que é a da Igreja de São Francisco, ou Igreja da Pampulha. Lembra dos azulejos branco, azul e branco. Temos aqui a segunda questão. Realize uma pesquisa sobre as obras arquitetônicas do Oscar Niemeyer, depois aponte quais são onde se localizam os exemplos abaixo. Eu encaminhei para vocês fazerem essa pesquisa na internet, era uma tarefa de casa. Aqui é o Congresso Nacional em Brasília, do Distrito Federal. Um dia até responder essas questões. Sala de aula. Museu de Arte Contemporânea, MAC, de Niterói, Rio de Janeiro. Temos essa outra aqui, Memorial da América Latina, em São Paulo. E temos aqui já uma análise que nós vamos encontrar os apóstolos. Observe os termos destacados no texto da biografia e depois faça o que se pede. Fazendo essa questão, a gente vai ver assim que os apóstolos são muito fáceis de identificar no texto, né? A que ou quem cada um dos termos se refere. Prefeito de Belo Horizonte é quem? Juscelino Kubitschek. Ministério da Saúde, hoje Palácio Gustavo Capanema. Arquiteto franco-suíço, Le Corbusier.
Pampulha, bairro da capital mineira ainda em formação. Então, são palavras, tá? Ideias de coisas existentes fazendo relação com a outra. E o oposto é isso, quando um substantivo ou uma ideia, né, substantiva, encontra com a outra, uma ou vem para explicar, ou vem para especificar, ou vem para resumir, ou vem para enumerar. Com que funções expressões destacadas foram utilizadas? Explicar e ampliar a informação a fim de especificar que trata o assunto em questão. Essa é a resposta. Releia os destaques no trecho da biografia do Oscar Niemeyer, responda os quais foram os sinais de pontuação utilizados para isolá-los. Os sinais de pontuação utilizados nos destaques foram os parênteses e as vírgulas. Olha, pessoal, aposto às vezes pode vir com esses dois tipos de pontuação. Ok? Vamos voltar um pouquinho lá no texto. Aqui no o conjunto da Pampulha. Em 1940, Niemeyer teve a oportunidade de conhecer o então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Então, você vê que esse termo veio entre vírgula para chamar a atenção da relação entre essas duas ideias substantivas. O prefeito e o nome do prefeito. Ok? E aí a gente viu que foi usado a vírgula. Você pode ver aqui, ó, a vírgula, bem aqui, ó. Prefeito de Belo Horizonte, vírgula, Juscelino Kubitschek. Aqui em cima, do Ministério da Educação e Saúde, Ministério da Educação e Saúde. Até tirar aqui do para não achar que do alguma coisa. Vou só retomar de novo aqui. Ministério da Saúde, hoje Palácio Gustavo Capanema. São nomes próprios. Ministério da Educação e Palácio Capanema. Nome de duas instituições aí, são dois substantivos próprios, um referindo ao outro. Isso é aposto. Isso já foi explicado. Essa aqui nós já fizemos também, sala de aula, também fizemos. Essa aqui também fizemos algumas salas. Deixei de fazer a correção, mas fiz a explicação. E agora vocês conferem para ver se ficou certo. Por ser um termo de oração fácil de se identificar na frase, então eu percebi que vocês não tiveram muita dificuldade. Isso eu não fiquei muito preocupada. Observe o diálogo apresentado nos quadros e depois responda o que se pede. Paulo, espero que você venha à minha festa de aniversário. Claro, Ana, estarei lá. Qual é a situação apresentada nos quadros? A situação apresentada é de um diálogo entre Paulo e Ana, que está convidando um amigo para a sua festa de aniversário. Aqui tá fácil, né? Paulo, vírgula. Claro, Ana, vírgula. Os nomes. Com que intenção os nomes dos personagens dos quadros são ditos? Os nomes dos personagens são utilizados para identificar quem é o interlocutor em cada uma das frases. Lembra que eu falei para os interlocutor é o quê? Vamos só relembrar aqui, quem sabe vocês já até esqueceram. O que é o interlocutor? O interlocutor são os dois elementos importantes da comunicação. O emissor e o receptor. Estão lembrados disso? Um
O emissor, desculpa aqui, 2 S. O emissor é quem inicia a fala, que é a primeira pessoa. O eu. E o receptor, quem recebe a mensagem. Segunda pessoa. Segunda pessoa pode ser o tu ou você. Tu barra você. Porque no Brasil a maioria usa você, não tu. Só algumas regiões que usam você. Então os interlocutores é sempre o emissor, né? E o receptor. Quem fala e quem recebe, quem passa a mensagem, quem recebe a mensagem. Beleza? Vamos ver aqui a letra C. De que forma os nomes dos personagens aparecem isolados nas frases? Não aparecem isolados pela vírgula. Então, agora que nós vamos falar sobre o vocativo. O vocativo é o termo da oração quando alguém faz a menção de chamar a atenção, chamar a pessoa, o outro. Nesse caso aí, a Paula chama a Ana chama o Paulo, desculpa, para ir à festa de aniversário dela. E aí aparece o vocativo. Há um chamamento, vírgula, aí ele recebe, interpela, também coloca o nome dela, vírgula. E o vocativo da ideia de vocare, chamar, né? O latim, vocare do latim, é da ideia de chamar. Por isso, vocativo é chamar, tá? Porque é uma palavra que do latim que é vocare. Eu vou colocar aqui para vocês. Coloquei aqui. Vou colocar aqui. Vocativo. Vocativo é chamar. Opa! Só um pouquinho, gente, aqui. É chamar. Chamar veio do latim, né? No latim era o vocare, veio para o português como vocativo, e é um termo da oração. E ele vem sempre com nome, né? Com um nome, com alguém que tem essa condição de chamar. Por exemplo, ó meu Deus, quando eu chamo meu Deus, eu tenho aí um vocativo, estou invocando alguém. Então, o vocativo é muito fácil de identificar. Sempre estamos invocando, chamando alguém, e quando chamamos, ele vem no texto, né, escrito, é marcado por vírgula. Esses nomes foram utilizados para, aqui no textinho, Paulo, espero que você tenha minha festa de aniversário. Claro, Ana, estarei lá. Esses nomes foram utilizados para explicar um termo anterior, se dirigir à pessoa com quem está se falando. Isso aqui tá fácil, né? Aí nós temos aqui o termo da oração, geralmente um substantivo, utilizado para chamar ou para interpelar o interlocutor a fim de estabelecer um diálogo. Só há diálogo, né,
com ele é chamado de vocativo. Isso há diálogo, voltando aqui um pouquinho, como nós colocamos aqui, quando se tem o quê? Quando temos ou melhor, quando nós temos quem? Os personagens, que nós chamamos de interlocutor, certo? E esse interlocutor é o emissor e o receptor, tá aqui, tá? Voltando, Paulo, vamos lá direto na frase. Espero que você venha à minha festa de aniversário, tá? Começou com substantivo próprio e a vírgula, que é o chamamento. A palavra em destaque é utilizada para indicar quem está falando na oração, chamando a atenção desse interlocutor. Assim como o posto explicativo visto anteriormente, o vocativo aparece destacado pelo sinal de pontuação, nesse caso a vírgula. Mas esse termo também pode ser separado por 2 pontos. Vejamos aqui. Paulo. São 3 frases que nós vamos ler. Paulo, espero que você venha à minha festa de aniversário. Preste atenção. Vou marcar aqui com uma corzinha. Outra cor aqui, verde. Paulo, vírgula, espero que você venha à minha festa de aniversário. Espero, Paulo, que você venha à minha festa de aniversário. Espero que você venha à minha festa de aniversário, Paulo. Vocês vão observar que está sempre separado por vírgula e não importa onde que vai aparecer na frase. Desde que seja um chamamento, tem um vocativo. Ele pode aparecer no começo da frase, no meio, pode aparecer no final. Qual é a palavra com função vocativa nas frases? É Paulo, que é ele que está sendo chamado por Ana. Explique em que posição vocativa foi empregada em cada uma dessas frases. Aqui já foi falado, né? Na primeira foi empregado no início, na segunda no meio, na terceira no final. Ou seja, para vocês saberem que o vocativo pode aparecer em qualquer lugar da frase. A mudança de posição do vocativo na frase causa alguma alteração no sentido da mensagem? Explique a sua resposta. Não. A mudança da posição do vocativo não causa mudança no sentido da mensagem, porque a mensagem continua sendo um chamamento para Paula em relação à festa de aniversário. Como é possível observar que as análises das frases anteriores, o vocativo pode aparecer deslocado no enunciado sem causar mudança no sentido da mensagem a ser transmitida. Isso acontece porque ela atua de maneira independente dentro da oração, ou seja, não se liga nem ao sujeito nem ao predicado. Esse caso aqui nós ainda estamos estudando, não chegamos ainda, porque ainda vou fazer uma recomposição de conteúdo de sujeito e predicado, porque eu fiz o diagnóstico, vocês ainda não sabem reconhecer nem sujeito nem predicado. Agora estou começando a reconhecer porque não conhecia um verbo. Agora nós estamos estudando os verbos, vai ajudar bastante. Escreva 3 frases que o vocativo aparece na posição indicada. Exemplo, garoto, desça daí agora. Desça agora daí, desça garoto, daí agora. Desça daí agora, garoto. Você vê que a palavra garoto, nos exemplos dados, aqui da resposta, foi bem parecido com a primeira, com a questão 2, né? Observe as frases e depois responda o que se pede, que é a questão do vocativo. Bem facinho. Que ação realizada pelo personagem permite o desenvolvimento da situação? Aqui a gente vai um pouquinho para análise de texto de tirinha, né? Que também é muito importante a gente trabalhar com ela. Que ação realizada pelo personagem permite o desenvolvimento da situação? É só observar no primeiro quadrinho, tá pintando aí o começo e o esboço do desenho, que no segundo já quase pronto. O que é interessante é a conclusão da tirinha.
Gente, não é que eu sou mais bonito que o meu autorretrato? Aqui que está o humor, né, da tirinha. Na verdade, ele se imagina lindo, desenha-se lindamente, mas quando ele olha no espelho, né, não é tão bonito assim. Então vamos às perguntas e respostas. Que ação realizada pelo personagem permitiu o desenvolvimento da situação? Ação realizada pelo personagem que permitiu o desenvolvimento da situação é a pintura, que a gente já viu, autorretrato. Que gera humor nessa tirinha? O que gera humor na tirinha é o fato do artista considerar-se mais bonito do que seu autorretrato, que eu já falei anteriormente. Letra C. No último quadro, de que modo a existência do espelho colabora para o entendimento da tirinha? A existência do espelho permite que o leitor veja o semblante do pintor nos quadros anteriores, está de costa. E aí, a existência do espelho permite que o leitor o veja, né, o semblante do fato como ele é. Porque até então, no primeiro quadrinho está de costa, no segundo está de costa, só no último quadrinho a gente vai ver ele como de fato ele é. C. No último quadro, de que modo a existência do... Desculpa-me. Letra D. Qual é o vocativo usado na tirinha? O vocativo é gente. Gente, não é que eu sou mais bonito que o meu autorretrato? O gente vem, quer dizer, qualquer pessoa, né? A palavra gente não especifica ninguém, mas dá uma ideia de chamado também, né? De alguém que preste atenção nele. E vem com vírgula também. Aí nós temos a letra E. Reescreva a fala em que o vocativo aparece mudando sua posição na frase. Não é que eu sou mais bonito que no autorretrato, gente. É aquele mesmo exercício que foi feito aqui, ó. Na questão 3, na questão 4. Aqui é só mesmo para reafirmar o estudo do vocativo. Beleza? Aqui é a biografia. Eu pedi para vocês, nós estudamos o gênero biografia. E eu pedi para vocês, a gente mudou um pouquinho o trabalho no planejamento da produção dessas biografias, que nós trabalhamos com mapa mental. A maioria dos alunos já me entregaram. Como nós já tínhamos feito a produção de texto da autobiografia, eu troquei. Eu acho que ficou bom assim. A gente está agora, que está começando a fazer produção textual. Aqui a outra, na mesma unidade, na página 21, na página 22, de Marie Curie. Eu passei o filme, a animação para vocês, sobre a vida dela. Nós lemos texto sala de aula, vimos várias coisas bem interessantes a respeito da Marie Curie, foi uma grande cientista. E aqui agora nós vamos ver o gabarito para vocês conferirem o que vocês fizeram. Questão 1, eu não vou ler o texto porque a gente já está exaustivamente, nós vimos a animação, nós lemos o texto. Então, a gente já tem um conhecimento razoável do texto, nós vamos direto no gabarito ver como ficou as respostas. Questão 1. Você conhecia esses fatos sobre a vida de Marie Curie? Que informação você achou mais interessante e por quê? Essa resposta, né, aqui está sugerido pelo material do sistema estruturado. Espero que vocês, como aluno, se expressem a respeito melhor do texto lido, justificando o que mais lhe chamou a atenção. Isso aqui a gente já até discutiu em sala de aula. Essa aqui a resposta é pessoal. O que chamou mais a atenção de vocês? Aí vocês vão colocar aqui, tá? Tem um que chamou a atenção, talvez pela descoberta que ela fez, talvez pela vida que ela levou por ser polonesa e os russos não deixaram ela estudar. Eu não sei o que vai ser interessante para vocês. Aqui vai ser bem pessoal.
Qual foi a importância dos pais de Marie Curie para a educação da filha? Isso está no texto, também está na animação que a gente assistiu. O pai e a mãe de Marie Curie tinham profissões relacionadas à educação. O pai era professor e a mãe era diretora de escola, que demonstra que valorizavam a área da educação, né? Além disso, o pai continuou ensinando física a seus filhos, mesmo após a proibição das autoridades russas, como nós vimos na animação, que os russos invadiram a Polônia e proibiram principalmente as mulheres não fazerem faculdade. E ela teve que sair da Polônia e ir para a França, em Sorbonne, que ela conseguiu estudar. Questão 3. De acordo com o texto, o domínio da Rússia impunha restrições no ingresso das mulheres nas universidades. Letra A. O que essa restrição revela sobre a ideia de que se tinha na época sobre as mulheres? Isso aqui é um tema bem interessante, né? Comparando as mulheres hoje com as mulheres da época dela, lá no começo do século XX, né? A restrição ao ingresso das mulheres, ao ingresso de mulheres na universidade russas, né? Revela de que a época pensava que as mulheres não precisavam de estudar. Assim podemos inferir, ou seja, o que é inferir? A gente tentar entender por que, né, a mulher não necessitava de uma profissão, já que seu papel era cuidar da casa, do marido e dos filhos. Porque até lá no século XIX, no Brasil, mesmo no Brasil no século XX, a maioria das mulheres eram preparadas para casar e ter filhos. A minha mãe, posso colocar como exemplo, ela se casou, não trabalhava fora, ela teve os filhos e os cuidou, né? Nos educou e nunca trabalhou fora, porque meu pai não deixou. Imagina, não é no tempo da Marie Curie. Já foi assim com meu pai e com a minha mãe, imagina na época dela lá. E os russos pensavam desse jeito, né? Que eu consegui entender que transpareceu no texto. Marie Curie se submeteu a estas restrições? Marie Curie não se submeteu a estas restrições, pois frequentou a universidade itinerante ao princípio, né, que era escondida, funcionava clandestinamente, lá na Polônia ainda. Questão 4. Por que Marie e Pierre Curie deram o nome de polônio ao novo elemento descoberto por eles? Aqui já está falando sobre os estudos, né, já está bem mais à frente esse fato que aconteceu. O casal Curie deu o nome de polônio ao novo elemento, em homenagem aos pais onde Marie Curie nasceu, que é a Polônia. Acho que essa aqui está bem fácil, está bem claro no texto. Além do polônio, qual foi outro elemento descoberto pelo casal? Foi o rádio. Nós vimos bem isso na animação e também tem no texto, no filme que nós assistimos. Além dos campos da física e da química, de que modo Marie Curie também trouxe contribuição para o campo da medicina? A partir da criação do Instituto do Rádio, Marie Curie começou a desenvolver pesquisas sobre produtos voltados para a aplicação de radioatividade na medicina, que viria a ser conhecido como radiologia, e com isso também foi responsável por colocar em operação 20 laboratórios móveis de radiologia durante a Primeira Guerra Mundial, que ajudou muitas pessoas, né, que sofreram com a guerra. Foi grande a contribuição dessa cientista. 7.
Em sua opinião, por que Marie Curie foi eleita pela revista New Scientist a mulher mais influente da ciência de todos os tempos? Considere os fatos apresentados na biografia da cientista para responder a questão. Essa aqui também é pessoal. Aqui, de acordo com o material estruturado, espera-se, né, que vocês, como aluno, compreendam que Marie Curie foi eleita a mulher mais influente de todos os tempos devido ao trabalho pioneiro e empreendido por ela no campo da radioatividade. Além do fato de ter sido a primeira mulher a receber o prêmio Nobel, a primeira pessoa a ganhá-lo 2 vezes e a única a ser laureada em 2 áreas diferentes, física e química. Acho que isso ficou bem claro quando nós assistimos o filme a respeito dela, o filminho que eu passei para vocês. Questão 8. Se você fosse escrever sobre a vida de alguém, de quem seria? Por quem? Melhor, por quê? Que informações você incluiria no seu texto? Isso aqui também é pessoal. Tá? Espera-se que o aluno faça o exercício de imaginar quem seria a pessoa sobre a qual ele gostaria de escrever sua biografia. Melhor, uma biografia, não sua biografia. Errei aqui. Uma biografia. Ressalte que essa pesquisa pode ou não ser uma pessoa famosa. O que importa é que a justificativa explicite qual a relevância do biografado para a vida do aluno. Isso também te fez em sala de aula. Agora nós vamos entrar um pouquinho voltando na questão dos apóstolos. Releia as seguintes frases retiradas do texto e responda as questões 9, 10 e 11. Nós temos aqui a Alemanha, Vladislav Sklodowska, Brônia, Irene e Eve. Elas estão marcadas aqui. E temos a letra A, B, C, D e E. E é bem interessante esse exercício, porque a proposição vem primeiro, aí depois, nos exercícios seguintes, que a gente vai ler e voltar e fazer os exercícios, né? Tem o comando, depois a gente lê aqui, por exemplo, na questão 9, sublinhe o aposto presente em cada uma dessas frases. Aí, a primeira A tá fácil, porque está em parênteses, né? Entre parênteses. A Polônia está dividida entre a Áustria, Prússia que é a Alemanha, por isso que ele está entre parênteses grifado. Seu pai, Vladislav Sklodowska. O pai, Vladislav. Então, o aposto está bem claro para a gente aqui. Por isso, Marie juntou seus colegas, incluindo sua irmã, Blônia, irmã e Blônia. Então, o que nós temos em Prússia? Prússia é um substantivo próprio, Alemanha também. Então, substantivo, substantivo. Pai, substantivo comum, Vladislav Sklodowska, substantivo comum e próprio. Irmã e Brônia, substantivo comum, substantivo próprio. Em 1897 nasceu sua primeira filha, Irene e filha. Em 1904 nascia a segunda filha do casal, Eve, filha do casal e Eve. Então essa aqui tá bem fácil. Isso aqui a gente também expliquei várias vezes na sala de aula. 10. O que os apóstolos sublinhados por você apresentam em comum? Todos os apóstolos se referem aos nomes próprios de um é de um país e outro de pessoas. Por isso que eu fiz questão de marcar aqui nesse caso. Alemanha e Prússia, país. Agora, pai, Vladislav Sklodowska, pessoa, Brônia, irmã. Pessoa,
Filha Irene Pessoa e filha do casal Eva também Pessoa. Tá bem facinho essa, né? Por que o uso dos apóstolos é relativamente comum em texto que conta a história da vida? É comum em texto que conta a história de vida de uma pessoa? Por quê? Por que os apóstolos é relativamente comum? Nós já vimos isso lá atrás, eu expliquei em sala de aula. Serve para explicar, especificar, resumir ou enumerar o termo que se referem. Por isso, são comuns em biografias já que é preciso fornecer ao leitor uma série de informações relativas ao biografado, tal como o nome das pessoas com que conviveu, os lugares onde morou, bem como explicar a relação que há entre as informações do biografado, a relação de mãe e filha, por exemplo. Então, por isso que eu chamei a atenção de vocês. Os apóstolos são muito importantes na produção textual, porque ele vai fazer esse papel, voltando um pouquinho lá atrás, só para a gente concluir. Só um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho. Faço questão de botar aqui. No caso, só um pouquinho, voltando aqui. Explicativo. O apóstolo explicativo, o que ele vai fazer? Ele vai ampliar a informação. Exemplo: Luana, ex-presidente da empresa, falou sobre o caso que chocou a sociedade. Luana, substantivo próprio, ex-presidente da empresa, que ficou claro porque explicou quem é a Luana. A expressão em destaque é separada por vírgula, explica o termo Luana, que aparece antes do apóstolo. O que tem que ser lembrado? Que Luana é substantivo próprio e presidente também é substantivo, mas é comum. Então, esse aqui vai ampliar a informação, vai explicar quem é a Luana. Por isso é importante a gente saber usar os apóstolos. Olha aqui as vírgulas. Especificativo. Vi o filme extraordinário e adorei. Aqui que está em destaque extraordinário em relação aqui ao filme. Note que nesse caso o termo destacado não aparece isolado por sinal de pontuação e serve para especificar e particularizar o filme do qual se fala. Então aí ele é especificador. Então fica bem claro para a gente por causa da falta, né? Uma da característica é a falta da vírgula, mas substantivo comum, substantivo próprio, ser nome do filme. Temos aqui enumerativos, aqui também é bem fácil. Preciso ir ao supermercado comprar algumas coisas: arroz, feijão, carne, verduras e legumes. Que quem vai comprar essa pessoa vai comprar coisa, nesse caso algumas coisas. Então algumas coisas se refere ao arroz, feijão, carne, verdura e legumes. Os textos destacados servem para enumerar as compras a serem realizadas, sendo, portanto, um apóstolo que se refere à palavra compras. Na verdade, o verbo comprar algumas coisas da ideia da própria compra, ok? Resumitivo. No shopping comprei perfume, roupas e sapatos. Olha aqui. Substantivo, perfume. Aí eu tenho roupas também que é... Opa, só um pouquinho aqui. Vou pegar uma cor diferente.
Vamos ver aqui. Vou colocar um verdinho aqui. Não pegou a cor. Vou pegar aqui um verde. E sapatos. Potinho laranja, tá marcado. Perfume, roupa, sapato, são 3 coisas aí. Tudo. Aí a palavra tudo, ela vai o quê? Dar a ideia de resumir o que foi comprado. As coisas que foram compradas. Então, a palavra tudo, ele é tido aqui como resumidor. Palavra tudo, toda. Às vezes, isso. Aí a gente cita várias coisas anteriormente. Isso. Aí a gente completa a ideia. Também, às vezes, dá uma ideia para você juntar tudo numa palavra só. Esse é o tal do resumidor. Mas o que melhor caracteriza aqui mesmo é a palavra tudo. Se fosse todas, todo. Nesse exemplo, a palavra destacar foi utilizada como forma de resumir todos os itens dito anteriormente. A gente pode fazer isso? Podemos. Isso daí é muito bom para a gente trabalhar a questão da coesão, né? Para deixar o texto bem elaborado, bem trabalhado. Agora nós vamos avançar mais um pouco, a gente já está quase terminando, né? Aqui a gente vai falar sobre a questão 12 da página 24. Releia o seguinte trecho da biografia. Na pesquisa feita pela revista New Scientist, Marie Curie foi eleita a mulher mais influente da ciência de todos os tempos. Identifica e classifica o aposto presente na frase. O aposto é o nome da revista e é classificado como especificativo por quê? Porque está relacionando o nome da revista com a própria revista, pois particulariza a revista da qual se fala. Então aqui tem a resposta, tá? Aqui é especificativo, não tem muita coisa, muito segredo não. Releia o seguinte trecho e responda as questões propostas. Foi assim que, através de amigos, chegou ao laboratório da Escola Municipal de Física e Química Industrial de Paris, chefiado por Pierre Curie. 1859-1906, Marie foi bem recebida, encantou-se com a postura séria, gentil de Pierre. Questão 13. Você é capaz de imaginar como pôde ter sido o primeiro diálogo entre Marie e Pierre no dia que se conheceram no laboratório chefiado por ele? Crie esse diálogo, utilize hoje mesmo 2 vocativos diferentes em seu texto. Aqui tem a sugestão, mas nós assistimos a animação sobre a vida dos dois, a historinha deles. Aí eu pedi que vocês analisassem a cena quando eles se encontram e criassem as frases. Depois, quando eu for verificar o caderno de vocês, vou ver principalmente essa questão, se vocês criaram de acordo com o que eu orientei vocês fazerem, que é muito fácil, né? Colocar o vocativo, seja no começo, no meio, no fim, né? E construir aí um começo de uma historinha. Reescreva o diálogo criado por você, mudando a posição dos vocativos, mas sem alterar o sentido das falas. Isso daí vocês já sabem fazer. Foi bem explicado anteriormente. Questão 14, né, que vai reescrever o diálogo criado por vocês, mudando a posição só do vocativo, mas sem alterar o sentido das falas. Estou falando novamente para não esquecer. 15. Reescreva as frases acrescentando vocativo diferente em cada uma. Aqui é diferente. Venha já arrumar o seu quarto. Aqui vocês podem criar o vocativo filho, filha, Maria, e vocês vão inventar o que vocês quiserem, tá bom? Posso fazer uma visita a você no domingo? Amigo, Paula, Joana,
Vocês podem colocar qualquer vocativo. Se vocês também quiserem mudar a posição, recriando mais outras possibilidades, vocês fazem. 16. Observe os termos destacados nas orações a seguir e indique se eles são vocativos ou apóstolos. Amiga, você sabia que Marie Curie se chamava Mania? Aqui tá fácil, né? Há uma interpelação. Em 1903, Marie Curie finalmente defendeu sua tese de doutorado, pesquisa sobre substâncias radioativas. Essa aqui ficou fácil. Tese de doutorado, pesquisa sobre substâncias radioativas. Foi no mês de julho de 1995. Aqui tá fácil também. De julho se refere a mês. Pierre Curie, marido de Marie, também é apóstolo. Tá facinho essa aqui, né? Esse aqui eu achei bem interessante, esse exercício. Completa o quadro identificando que tipo de informação os dados da vida pessoal de Marie Curie se referem. Veja os exemplos. Local, data de nascimento. É só olhar e ler o texto e vocês fazerem a relação, né? Varsóvia, 7 de novembro de 1967. Nome e profissão do pai. Vladislav Sklodowska ou Sklodowski, professor secundário de matemática e de física. Agora que vocês vão completar, né? Idade que tinha quando se mudou para Paris. Qual que é o indicativo? É essa parte daqui. Se encontrando esse aqui no texto, você sabe que vem. A que se refere, né? É só olhar lá no texto. Tá aqui, idade que tinha quando se mudou para Paris, 24 anos de idade. Casamento com Pierre foi em julho de 1995. Nascimento de Irene em 1997. Nascimento da filha Eve em 1904. Forma que o marido faleceu também, né? Que foi atropelado pelo carro vagão puxado por cavalos. Local e data de morte: Sallanches, França, 1934. Agora completa os fatos que se referem aos anos na linha de tempo produzida a seguir, de acordo com as informações apresentadas na biografia de Marie Curie. Aqui tá fácil, né? Vocês observarem o quadro e depois só recomporem aqui na linha do tempo. 1967. Cadê? Nascimento. Essa aqui, vamos ver. Recebendo o Prêmio Nobel de Física, 1903. Aí vocês vão ter que procurar no texto, tá? E tem várias informações a respeito do que está aqui que vocês vão encontrar. Criação do Instituto de Rádio, descoberta do elemento polônio e rádio, 1998, 1911, recebimento do Prêmio Nobel, 1934, Marie Curie, aliás, morte de Marie Curie, recebendo o Prêmio Nobel de Física, 1913. Então, está bem facinho também. Agora, a questão 19, né? A questão 18 foi completar os fatos na linha do tempo, e na 19 reler a biografia de Marie Curie e explique como é apresentada a sequência dos fatos nesse gênero. Em uma biografia, os fatos são apresentados de forma cronologicamente, ou seja, de acordo com a ordem que foram acontecendo os fatos da vida da pessoa, dessa pessoa, que é Marie Curie, que vem dos mais antigos para os mais recentes, que é a ordem cronológica. A gente falou lá no comecinho do vídeo, da aula. Aqui, questão 20, a escrita de uma biografia pode ser realizada com diferentes objetivos. Com que objetivo a biografia de Marie Curie foi produzida? Essa aqui eu vou deixar para vocês copiarem como está aqui. A biografia foi produzida com o objetivo de exaltar as suas descobertas científicas. Embora a biografia apresente fatos da vida pessoal de Marie Curie, há um maior enfoque em sua vida profissional, sobretudo nas contribuições científicas da pesquisadora. Esse aqui vocês podem copiar do jeito que está aqui.
21. Leia o seguinte trecho, foi adaptado da biografia de Marie Curie. Aí que entra a questão dos verbos, por isso que nós estamos estudando verbos. Em julho de 1898, o casal Curie anuncia a descoberta de um novo elemento concentrado de bismuto, o qual chama de polônio, em homenagem ao berço amado de Marie. Em dezembro de 1998, o casal anuncia a descoberta de elemento chamado, que chamam melhor de rádio. Os verbos em destaque no texto original estavam conjugados no pretérito no passado, agora estão conjugados em outro tempo verbal. Como é denominado esse tempo verbal no contexto de uma biografia com finalidade de querer empregado? E nós somente falamos sobre isso. Embora o fato está no passado, quando o verbo está escrito no presente, nós damos o nome de presente histórico. É empregado a finalidade de se referir ao fato do passado como se tivesse acontecido no momento na vida, né? Ou na fala, nesse caso da leitura, como se fosse o tempo atual, ok? Nós falamos sobre isso. 22. Um recurso utilizado em biografia são marcados por alguns elementos. Vamos ver aqui. Em 1903 e 1904. Guarde essa informação. Esses são os marcadores temporais que indicam a passagem de tempo e o momento em que determinados fatos aconteceram. Releia o seguinte trecho da biografia Marie Curie e sublinhe essas expressões. Isso aqui, gente, nós chamamos de adjunto verbal de tempo. Vai indicar tempo. O casal Curie Becquerel foi laureado com o Prêmio Nobel 1913. 1913 é tempo. O Prêmio Nobel teve um profundo impacto na vida do casal Curie, com a perda de privacidade e surgimento de muitos compromissos. Em 1904, nascia a segunda filha do casal. Aqui está falando o quê? Que biografia, os marcadores temporais são fundamentais, porque sem os marcadores temporais não tem biografia, porque fatos se marcam com ideia de tempo. Ok? Beleza? Vamos seguir? 23. Leia a seguinte frase que foi adaptada da biografia de Curie, Marie Curie. Em 1895, vai começar aqui, ó. Em 1995, olha aqui a ideia de tempo, né? Vamos ver se tem outra aqui. Em 1897, olha outro tempo aqui. Agora vamos à leitura. Em julho de 1995, oficializei. Presta atenção. Oficializei. Presta atenção, gente. Quem oficializei? Eu. Meu casamento civil com Pierre Curie. Em 1997, nasceu minha primeira filha, Irene, sob os cuidados do pai de Pierre, que era médico. O trecho poderia fazer parte da autobiografia de Marie Curie. Essa afirmativa é verdadeira? Justifique sua resposta. Claro que sim, né? Nós já vimos isso. Quando o texto vem em primeira pessoa, aí ele passa de ser biografia, no caso, para ser uma autobiografia. Já, né, que o trecho está escrito em primeira pessoa. Então, a afirmativa é verdadeira. Marie Curie conta a sua própria história. Mas, na verdade, nós sabemos que não foi isso que foi feito. Foi só readaptado para que vocês percebam que é uma biografia e uma autobiografia.
Biografia em terceira pessoa e autobiografia em primeira pessoa. Biografia em terceira e autobiografia em primeira. 24. Na biografia foi empregada uma linguagem objetiva ou subjetiva? Foi empregada uma linguagem objetiva, pois o autor da biografia relatou os fatos realmente que ocorreram, por isso que apresentou de forma imparcial, mais imparcial possível. Os sentimentos e emoções de Marie Curie não foram evidenciados no texto, logo não houve uso de subjetividade. O que é subjetividade? Quando nós conseguimos perceber elementos de sentimentos que quem sabe expressar é só o eu poético. No caso, na autobiografia, o eu que conta a história, no narrador personagem, que dá maior profundidade e subjetividade ao texto. Ok? Segue para frente. Aqui nós vamos encerrar a nossa tarefa, que é fazer essa análise e vocês corrigir o que vocês fizeram, que nós chamamos aí o caso de gabarito. Beleza? Então, nós vamos finalizar por aqui. E Eu Sou Malala não deu tempo de trabalhar, tá? Então, a gente vai finalizar por aqui.